Louvamos a Deus por essa noite, pela presença de cada um de vocês. Já temos adorado a presença de nosso Pai neste lugar. Temos aqui rendido graças àquele que tem sido suficiente sobre a nossa vida a cada dia. Eu quero nessa noite trazer uma palavra ao nosso coração, uma palavra de reflexão, uma palavra na qual nós possamos averiguar a nossa vida, o nosso ser e o nosso coração. Abra comigo nessa noite, livro de Êxodo, capítulo número 3, Êxodo, capítulo número 3. Diz assim a palavra de Deus: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virara para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tire os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu e do eveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que me tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Amém? Glória a Deus por esta palavra. Eu gostaria de trazer uma meditação nessa noite, e trouxe um tema aqui bem sugestivo. Quando eu tenho atitude, Deus me surpreende. Amém? Paizinho querido,
na tua presença nesta noite, nós colocamos a tua santa palavra diante da nossa vida, Pai. Pai, que o teu Espírito Santo venha falar conosco. Que tua palavra, Senhor, ela venha atingir as nossas necessidades nessa noite. Ministra o nosso coração, Pai. Que verdadeiramente nós possamos sair deste lugar melhores do que entramos, ó Pai. E que a tua palavra, Senhor, ela venha sarar as nossas feridas. Que a tua palavra, Senhor, ela venha trazer refrigério, cura, vitória e salvação dentro de cada um de nós. Eu já te louvo e te agradeço por tudo. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Igreja, essa palavra ela me incomodou nessa tarde ao meu coração. Porque quando nós olhamos para ela, Deus me deu uma perspectiva muito interessante a respeito desse texto. Moisés, esse personagem maravilhoso da palavra de Deus, estava apacentando o rebanho. Que coisa interessante! Apacentando o rebanho do seu sogro, apacentando o rebanho que não era seu. Mas Moisés aqui nesse tempo, igreja, Moisés ele tinha aproximadamente 40 anos, e 40 anos Moisés tinha de uma vida vivida no Egito. 40 anos sendo influenciado por aquela cultura egípcia, 40 anos aprendendo do melhor do que aquele povo, do que os egípcios ensinavam a Moisés. Moisés cresceu, adquiriu habilidades, conhecimento, adquiriu tudo aquilo que uma pessoa necessitava para viver naqueles dias. Mas quando a gente olha aqui para Moisés agora, um doutor, um homem grande, um homem de conhecimento, um homem com capacidades imensas, nós começamos a olhar para a palavra de Deus no capítulo 3, verso número 1, e estava apacentando Moisés o rebanho de Jetro. Deus falou muito ao meu coração através desta palavra, irmãos, porque Moisés, ele foi um grande homem de Deus, mas Deus trabalhou no coração deste homem. E Deus, quando chama um homem, Deus vai procurar ver dentro deste homem, desta mulher, o que existe de qualidades, o que existe de caráter, o que existe para a formação de um homem para ser usado na obra, no caminho, na presença do Senhor. Deus procurou descobrir, e até hoje procura diante de nós, homens que estejam no seu currículo, que estejam preparados, que estejam colocados na sua presença para serem trabalhados pelo Senhor.
E a Bíblia nos conta, irmãos, no capítulo número 2, eu quero que você abra comigo a palavra de Deus, que antes de Moisés chegar aqui, no capítulo número 2, verso número 11, nós vemos nesses dois versículos 11 e 12, que aconteceu naqueles dias que Moisés, já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu de seus irmãos, e olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém havia ali, feriu o egípcio e o escondeu na areia. Primeira realidade que Moisés vivenciou: uma luta, uma briga de um hebreu com um egípcio. E diz a palavra do Senhor aqui, que Moisés feriu e escondeu. Agora, diz aqui a palavra do Senhor, posteriormente, e você vai ver aqui, que novamente no verso número 13, e tornou a sair no dia seguinte, eis que 2 varões hebreus contendiam, e disse ao injusto: por que feres o teu próximo? E o verso 14 nos diz: o qual disse: quem te tem posto por ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. E numa terceira experiência, aqui no verso número 16, e o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água, e encheram as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores, e lançaram-nos dali. Moisés, porém, levantou-se, e defendeu-as, e deu a beber a todo o rebanho. 3 experiências, irmãos, que Moisés vivenciou naquele dia. 3 experiências nas quais Moisés se colocou para ser o agente ali de mudanças, para ser aquela pessoa que iria promover a paz. Foi aquele homem que trouxe ali uma situação de justiça, procurou trazer sobre aqueles problemas que estavam ali. Moisés começou a trazer a verdade, começou a trazer naqueles problemas que existiam ali. Moisés estava disposto a mudar a história do seu povo. Irmãos, Deus falou muito ao meu coração a respeito disso. Porque quando Deus chama alguém, Deus procura alguém, Deus vai olhar no fundo de cada um de nós para ver o que Ele encontra. Deus encontrou em Moisés um homem que queria ver a justiça, um homem que queria ver as coisas certas, um homem que queria ver as coisas claras. Moisés não se ausentou da sua necessidade daqueles dias. Moisés não se ausentou daqueles problemas que ele viu ali, mas ele procurou exercer o seu papel.
A sua atitude, irmãos, provocou o Senhor. A sua atitude moveu o coração de Deus, porque Deus viu naquele homem um homem comprometido. Um homem comprometido com o seu povo. Um homem comprometido com o bem-estar de ver as coisas corretas, justas, diante da presença do Senhor. Eu quero dizer para você nessa noite, que ninguém chega lá na frente, ninguém conquista algo diante de Deus, sem que tenha um coração assim. Ninguém é chamado, ninguém é levantado pelo Senhor, se não houver no coração um desejo enorme de ter o seu caráter mudado, de ter a sua vida transformada, de ver os seus valores sendo a cada dia trabalhados, para que quando o Senhor se mover em direção a você, Ele possa encontrar dentro da nossa vida, dentro do nosso coração, tudo aquilo que Ele espera de um homem que Ele procura nesses dias. Deus olhou, e quando Deus olhou para a vida de Moisés, irmãos, Ele não olhou para os diplomas que ele tinha, Ele não olhou para a capacitação que Moisés tinha, Ele não olhou para tudo aquilo que Moisés aprendeu, tudo aquilo que ele conseguiu ali no Egito. Mas quando Deus olhou para a vida de Moisés, Ele encontrou um homem que queria justiça, um homem que queria as coisas certas, um homem que queria lutar pelo seu povo, um homem que não se colocou como opositor, mas um homem que estava disponível para o serviço e para a obra do Senhor. Irmãos, nós como homens e como mulheres de Deus do nosso tempo, nós não podemos fechar os nossos olhos, nem baixarmos as nossas mãos e esquecermos que existe uma grande obra no nosso meio, que existe uma grande seara no meio desta cidade, no meio do nosso estado, do Brasil e do mundo. Porque Deus está procurando homens, e Deus está procurando mulheres que tenham atitudes. Deus está procurando pessoas que estejam disponíveis. Deus está buscando pessoas que possam olhar para o Senhor e contribuir para que a sua própria vida seja um canal de bênção na vida de muita gente. Moisés, Deus enxergou esse homem antes de chegar a ter um encontro com o Senhor. Esse homem tinha algo diferente. Esse homem tinha algo que agradava a Deus. Ele tinha muitas coisas ainda na qual o Senhor precisava trabalhar nele, como todos nós temos. Mas Deus viu realidades, sentimentos que existiam na vida dele. E a palavra do Senhor nos mostra, irmãos, que ele, com todo esse diplomas, Moisés, com toda essa carga que ele traz do Egito de conhecimento, ele foge. Ele foge porque aqueles homens descobriram o que ele fez. E através dessa atitude de ajudar ali
a livrar aquelas mulheres dos pastores, Moisés consegue encontrar a sua esposa, e dali ele vai pastorear as cabras, o rebanho que era do seu sogro. Sabe o que eu vejo, irmãos? Que Moisés poderia ter dito para o seu sogro: olha, eu sou um homem muito capaz, eu sou um homem que tenho muitos diplomas, eu sou um homem que aprendi muita coisa. Moisés poderia colocar o orgulho na frente, mas ele não colocou. Ele se deixou levar por aquele momento, porque no coração dele, irmãos, era um coração que já estava sendo trabalhado, já estava sendo preparado para ser usado pelo Senhor. Eu quero dizer para você que muitas vezes nós nos levantamos diante de tantas coisas, mas Deus está à procura de pessoas, Deus está à procura de homens e de mulheres de Deus, que saibam entender o momento que estão passando, que saibam, irmãos, e tenham a habilidade de conviver com estas situações que estão acontecendo na sua vida, e saibam ser pacientes, e saibam ser mansos, e saibam ser quietos diante das obras e dos dias em que nós estamos vivendo, porque sabe que aquele que chamou para a grande obra é poderoso para nos guardar e nos sustentar nesses dias. Glória a Deus. Eu imagino Moisés aquele momento tocando o rebanho, desde pequeno, toda aquela cultura, todo aquele conhecimento, tudo aquilo que ele recebeu, e lá estava ele agora cuidando das ovelhas, das cabras, cuidando dos animais. Deus trabalhou no coração dele, irmão. Deus trabalha no nosso coração. Quantas vezes você espera algo de Deus e não acontece? Quantas vezes você aguardava uma resposta e ela não veio? Quantas vezes você aguardava uma realidade e ela não aconteceu na sua vida? Nesse momento, Deus leva a vida desse homem para ele fazer uma avaliação da sua vida. Porque quando Deus nos leva para o deserto, irmãos, Deus trabalha no nosso coração. O deserto é uma grande escola para nós. Porque muitas vezes você diz: eu quero ser usado pelo Senhor, mas você não passou pela escola do Senhor. Você diz: eu quero ser usado pelo Senhor nessa área, eu quero ser usado pelo Senhor em determinado departamento, eu quero ser um homem usado. Então você vai para o deserto, porque ali no deserto Deus vai trabalhar no teu coração para você ser paciente. Ali no deserto Deus vai trabalhar no teu coração para você entender que não é você, mas é o Senhor quem manda. É o Senhor que está à frente da tua vida, do teu ministério, é o Senhor que está à frente da tua casa. Eu vejo Deus ali trabalhando na vida de Moisés. Trabalhando no caráter dele, trabalhando ele a entender aquelas cabras que tentavam fugir,
Ele não tendo aquela habilidade, porque ele veio de uma escola diferente, mas ele procurava absorver tudo aquilo. Eu olho para a vida desse homem de Deus e eu vejo ali que ali no deserto ele foi humilhado, desprezado, mas aprendeu a ser menos dependente dele. Aprendeu a conviver com aquele momento. Irmãos, e conosco não é diferente. Comigo e com você. Deus faz assim. Ele pega a minha vida e começa a mostrar a realidade que a gente vai viver. Mas para isso eu preciso ser capacitado para isso. Porque senão num primeiro momento você atropela tudo. Você joga tudo para o ar. Então Deus faz assim. Eu me lembro quando Deus me chamou para a obra. E eu procurava emprego. E eu buscava emprego em vários lugares e nada dava certo. E eu sempre disse isso para os irmãos aqui, eu sempre fugi disso. Eu nunca quis assumir ou estar à frente de um ministério. Mas quanto mais eu tentava fugir, mais Deus me cercava. Mais Deus me fazia entender desse propósito. Fiquei mais de um ano desempregado. As portas não se abriam. E eu e minha esposa ali, procurando entender aquele momento, aquela situação. Mas Deus foi trabalhando. Naquele deserto que eu passei, Deus falou muitas coisas para nós. Deus começou a me levar a ver que ser dependente dele era a coisa mais importante. E a gente está vivendo um momento assim, em que cada vez mais o mundo tem tentado nos tragar esse momento de dependência do Senhor. Esse momento de estar na presença de Deus. São momentos muito especiais que nós muitas vezes desprezamos. E o mundo hoje tenta roubar o tempo. Rouba o tempo de você. Rouba o tempo de... E a gente não consegue achar tempo para Deus. Ali no deserto, Moisés pôde fazer uma avaliação. Ali ele teve tempo para pensar o homem que ele era, o homem que ele vivia e o homem que estava vivendo agora. Ali naquele lugar, Deus colocou um sentimento no coração dele para que ele fosse a Horebe, o monte de Deus. E ele vai em direção àquele lugar. E ali naquele lugar, irmãos, diz aqui a palavra do Senhor, que apareceu-lhe um anjo, e uma chama de fogo no meio da sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Tem uma lição aqui muito importante para mim e para você aqui. Quando ele chegou ali, ele viu o fogo,
ele viu a sarça, ele viu a maravilha. Mas ele não foi de encontro àquele lugar, irmãos, porque ele sabia que isso ia acontecer. Ele chegou naquele lugar, manifestou-se o anjo, e tudo aquilo ele começou a ver. Eu quero dizer para você, igreja, algo que o Senhor falou no meu coração, que hoje em dia muitas pessoas estão correndo atrás disso. Hoje eu vou à igreja X porque lá parece tem uma bola de fogo rodando. Hoje eu vou à igreja Y porque ali chegou um pastor que está ministrando coisas grandiosas. A palavra de Deus diz que quando ele chegou lá, se manifestou isso. Ele não sabia de nada. Deus vai te surpreender na sua vida quando você tiver a atitude certa e a atitude correta diante da presença do Senhor. Porque nós muitas vezes esquecemos que a Bíblia nos diz que o nosso adversário muitas vezes ele se veste de anjo de luz, e tem muita gente sendo enganada aí, tem muita gente, irmãos, sendo ludibriada pelo inimigo, tem muita gente sendo levada porque não entendeu a palavra do Senhor. Você vai ser surpreendido quando você menos esperar que essas coisas vão acontecer na sua vida. Porque quando você estiver frequentando o lugar que Deus preparou para você, quando você estiver com a sua atitude correta, com o seu coração determinado em mudar a tua estrutura, a tua casa espiritual, o teu ser, o teu coração, aí Deus vai se manifestar. Deus vai tocar de uma forma linda a sua vida, o seu coração. O grande problema nosso é que a gente muitas vezes quer andar por vista, e a palavra do Senhor nos diz que nós temos que andar por nós temos que andar por fé. Nós temos que andar por fé, não por aquilo que a gente vê, não por aquilo que a gente tem ouvido, não por aquilo que estão falando. Você anda por fé. Você anda por aquilo que a palavra de Deus tem dito ao teu coração, por aquilo que o Pai tem feito na tua vida, por aquilo que o Senhor tem acrescentado a você. Porque Deus tem trabalhado, Deus tem construído diante de nós, irmãos, um grande templo do Espírito Santo que é você. Deus tem construído dentro de nós valores espirituais que muitas vezes nós não enxergamos. Deus tem construído na nossa vida, irmãos, uma grande casa para a honra e para a glória do Senhor. Moisés, naquele lugar, viu tudo aquilo, chamou a atenção dele. Deus o chama.
Mas Deus o chamou pelas suas atitudes. Sabe qual foi a atitude dele? Foi aquela de tirar água para aquelas pessoas, as filhas do sacerdote. Foi aquela atitude humilde de ali, irmãos, mesmo tendo um grande diploma, mesmo tendo uma grande capacidade, ele simplesmente, ele deixa tudo isso e começa a agir com aquelas atitudes mais simples, aquelas atitudes mais pequenas. Ele vai lá, ajuda, trabalha, procura fazer o melhor naquele momento. Foi tirar água do poço, foi alimentar os animais. Não era serviço dele, não era para ele fazer, não era atitude dele. Mas o homem que tem o Espírito de Deus é tocado pela presença do Senhor. O homem que tem o Espírito do Senhor, Deus toca o seu coração. E ele faz muito mais do que aquilo que foi direcionado à sua presença. Ele faz muito além daquilo que ele está acostumado a fazer, porque ele tem visão. Ele sabe o que Deus quer. Ele é um homem disponível. Ele é um homem que não está prendido às situações do mundo, não está prendido às normas do mundo. Ele não é um religioso, como o irmão aqui falou no início, mas ele é um adorador. Nada prende ele, porque ele, quando olha para a obra, ele pensa no reino, ele pensa no que aquele benefício vai trazer para aquela família. Ele pensa no que ele faz, vai ter um comportamento diferente para com aquela casa. A sua atitude vai mudar o histórico daquele momento. Deus falou muito ao meu coração a respeito disso. Sabe, nós estamos tão certinhos muitas vezes. Estamos às vezes tão direcionados, acordamos tal hora, fazemos determinado trabalho secular nesse horário, fazemos uma outra atividade num outro horário, e estamos tão assim, fazendo as coisas numa rotina tão grande, que nós estamos esquecendo o essencial. Estamos esquecendo daquilo que está ao nosso redor, na nossa vida, aquilo que está diante de nós. Deus olhou e Deus viu um coração assim. Moisés não se achava preparado para aquele momento. Moisés não se achava capaz, não se achava preparado para aquilo. Mas Deus disse para ele: Moisés, eu serei contigo. Moisés, verso número 12: certamente eu serei contigo, isto por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo, servireis a Deus neste monte. E Deus ofereceu mais. Deus ofereceu o seu passado no verso 15, e disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o
o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que abençoou estes homens, é o mesmo Deus que vai abençoar você, Moisés. E Deus ainda, não dando o suficiente a ele, ainda oferece o seu poder. Capítulo 4, verso 2, o Senhor disse: que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. E ele lançou aquela vara na terra, e ela se tornou uma cobra, e Moisés fugia dela. Deus ainda deu o seu poder para a vida daquele homem. Irmãos, essa noite é uma noite para mim e para você. Não fuja daquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Não fuja daquilo que o Senhor destinou para você. Porque todos nós estamos engajados. Todos nós estamos nesse contexto em que nós estamos vivendo hoje, chamado terra. E onde o Senhor nos colocou, existe algo importante. Onde o Senhor te destinou, existe uma obra especial na qual o Senhor quer te usar, na qual o Senhor quer com que você seja participante da sua glória, na qual o Senhor quer com que você seja um instrumento para a glória do Senhor. Eu quero nessa noite dizer a você: a sua atitude, a sua atitude, Deus vai surpreender você. A sua atitude, Deus vai surpreender você. Moisés chegou no seu limite. E o limite era naquele momento que ele chegou diante da presença do Senhor. O momento em que Deus começou a falar com ele. Que coisa linda, que coisa tremenda, irmãos, quando ele chega ali diante da face do Senhor. Deus surpreendeu Moisés. Ele jamais esperava por esse momento. Ele jamais esperava por essa situação na sua vida. Mas naquele momento, ele teve aquele privilégio. Ele teve aqueles instantes especiais que poucos homens tiveram na face da terra. Mas por quê? Porque Deus, quando olhou lá atrás, enxergou um homem que não era orgulhoso, enxergou um homem que trabalhava, era um homem que não era levado pelos diplomas, enxergou num homem que não era levado pela cultura que aprendeu, mas um homem simples, um homem que quando precisava arregaçar as mangas, mas esse não era do Egito, mas esse não era aquele grande Moisés que aprendeu, não, tirando água do poço, alimentando os animais, procurando ser humilde, procurando ser servo. Seja servo, seja servo. Diga para o seu irmão: seja servo. Isso vai chamar a atenção de Deus. Eu me lembro de uma pessoa, irmãos, de um homem de grandes diplomas, de um homem industrial, dono de empresa,
Um dia eu cheguei numa igreja, irmãos, e vi esse homem limpando o banheiro. Eu falei, meu Deus, falta muito para mim, eu disse. Falta muito para eu chegar nesse estágio. Disse eu, alguns anos atrás. Servo na casa do Senhor. Porque na casa do Senhor nós somos iguais. Diante de Deus, Deus olha para mim, Deus olha para você, Deus olha para todos nós e nos vê servos. Deus encontrou nesse homem essa disposição. Arregace a tua manga. Não olhe para aquilo que está ao teu redor. Não deixe com os teus olhos te enganem, irmãos. Seja um adorador. Nas pequenas coisas que você faz. Seja um homem disponível, em nome de Jesus. Amém.